Bem, é com muita satisfação que, após 2 anos à frente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, na honrosa função de presidente da entidade, e após 5 anos exercidos na função de diretor administrativo da nossa entidade, eu estou aqui nessa solenidade de posse da nova diretoria, pronto para passar o bastão para felizmente, para um amigo, que é o Dr. Alan Titonelli. Farei rapidamente um breve balanço da nossa gestão, que se iniciou no ano de 2009 e que se findou no dia 30 de junho do corrente ano. Não precisa ser dito que foi um grande desafio assumir a presidência do Simprofaz, na sequência da gestão, da qual participei com muita honra, capitaneada pelo Dr. João Carlos Souto, que esteve à frente das lides sindicais com muita propriedade, com muito entusiasmo, no período de 2005 a 2009. Foi realmente um desafio, porque o meu antecessor imprimiu um ritmo de trabalho frenético. Era comum vermos e-mails do Dr. Souto às 7 horas da manhã de sábado, o que realmente demonstrava o amor e o desapego que o colega tinha na função de presidente do Simprofaz e, naturalmente, na função que desempenhou como presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. Mas, naturalmente, que, ao assumir, procurei imprimir um caráter pessoal à nossa gestão e pude perceber que havia, sim, um espaço para desenvolvermos o nosso Simprofaz. Nesse sentido, ciente e acreditando que o espírito da coletividade é mais importante do que a individualidade, procurei imprimir um caráter o mais democrático possível às deliberações do nosso colegiado. De maneira inédita, chancelei aos nossos colegas diretores suplentes a possibilidade de se manifestarem nas deliberações do sindicato, ainda que sem direito a voto. Nesse sentido, tivemos a participação fundamental de colegas como o Dr. José Carlos Locke, a doutora Paula Campos Fiuza, que não se encontra no momento, porque acabou de ter neném e está lotada no Nordeste, Dr. Bradson, que depois viria a assumir a função de diretor administrativo, e eu tenho certeza que esses colegas contribuíram decisivamente para que a diretoria do Simprofaz tivesse um norte para a atuação sindical. Mas havia, inegavelmente, algumas deficiências. Uma delas era na questão do site da entidade. Nós tínhamos um site muito defasado em termos de tecnologia. Procurei, a duras penas, modernizar o sítio eletrônico da entidade, que hoje tem uma interface muito mais amigável e conta com instrumentos tecnológicos de última geração, como, por exemplo, é o caso do sistema de acompanhamento de autos judiciais propostos pela nossa entidade, que, modéstia à parte, é algo inédito na atuação das entidades sindicais representativas das carreiras jurídicas da AGU e de outros sindicatos. Acho que essa foi uma contribuição muito importante, porque possibilitou aos nossos sindicalizados terem acesso direto aos autos de todos os processos que dizem respeito à nossa entidade e aos interesses dos procuradores da Fazenda Nacional. Também, cientes de que é fundamental termos a exata dimensão do trabalho dos nossos antecessores, juntamente com o Dr. Souto e com o Max, que é o nosso responsável pelo marketing e a propaganda da entidade,
criamos um site denominado Memória Simprofaz, que faz um apanhado de toda a atuação do passado recente, das lutas e das bandeiras que foram desfraudadas pelo Simprofaz nos últimos anos. Isso é fundamental para que os colegas que estão ingressando na carreira possam ter a noção do que já foi feito, porque uma entidade que não preza o seu passado não tem como atuar no futuro de uma maneira proativa. Ainda nessa linha do desenvolvimento do marketing institucional da entidade, tivemos a felicidade de criar uma campanha de marketing institucional que foi muito bem sucedida, graças a Deus. Nós, no âmbito da campanha nacional da Justiça Fiscal, que foi uma campanha idealizada ainda no ano de 2009, na gestão anterior, nós, nesse ano, com o auxílio da diretoria, idealizamos essa campanha que foi denominada Quanto Custa o Brasil para você? Essa campanha ela se baseou na ideia de que a concretização do princípio da justiça fiscal no Brasil pressupõe a realização de uma reforma tributária e o combate efetivo à sonegação fiscal, sendo que, nesse último aspecto, no combate à sonegação fiscal, o papel da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dos procuradores da Fazenda Nacional é um papel de destaque, é um papel fundamental, e, nessa linha, o fortalecimento e a estruturação adequada da carreira, juntamente com um corpo de prerrogativas e garantias funcionais para os membros da carreira de procurador da Fazenda Nacional, é algo que urge e que, certamente, despertará a atenção dos nossos parlamentares, e é uma luta que estamos brigando aí no âmbito da reforma da Lei Orgânica da AGU. Esperamos, em breve, ter algum resultado. Tivemos também uma atuação relacionada às ações sindicais, às ações judiciais do sindicato, e demos passos importantes para a concretização do direito às férias de 60 dias dos procuradores da Fazenda Nacional, que ainda, enfim, estamos em litígio com a União, mas demos passos significativos na direção do reconhecimento desse direito legítimo dos integrantes da nossa carreira, que foi suprimido indevidamente na década de 90. Também conseguimos, recentemente, uma vitória expressiva no âmbito do TRF da Primeira Região, relativa à indevida incidência de contribuição previdenciária nas férias dos PFNs. Consolidamos a revista Justiça Fiscal, que é uma revista, que é um periódico muito interessante, que foi criado ainda na gestão anterior e que divulga a carreira de procurador da Fazenda Nacional nos meios jurídicos. Lutamos muito para que fosse institucionalizado o Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. Ao assumir a presidência do sindicato, tomei esse desafio como uma meta a ser cumprida, talvez a meta mais importante da minha gestão, sabedor que sou da importância de uma atuação convergente naquilo que nos é de interesse comum, e, nesse sentido, falo de todas as carreiras da advocacia pública, e tenho a felicidade de anunciar que, recentemente, com o apoio de todos os colegas que capitaniam as demais entidades representativas das carreiras da AGU, numa demonstração inequívoca de maturidade que a Advocacia Pública Federal alcançou ao longo desses anos, sempre destacando o papel fundamental que o nosso colega Dr. João Carlos Souto desempenhou nesse processo. Então, o fato objetivo é que conseguimos, sim, apesar de muita torcida contra, conseguimos fazer com que o Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal tivesse um estatuto, tivesse um regramento e passasse a existir formalmente. Nesse sentido, fico muito feliz por termos conseguido, consensuadamente, eleger o nosso próximo presidente, que, não por acaso, é o nosso presidente do Simprofaz, Dr. Alain Titonelli, que está aqui ao meu lado.
por que entendo fundamental o fortalecimento do Fórum Nacional? Porque, naquilo que nos é comum, não podemos dispersar energia na nossa atuação. Temos aí um grande desafio, que é a aprovação das propostas de emenda constitucional 443 e 452, que certamente significarão um marco fundamental para o resgate da dignidade remuneratória das carreiras da AGU, do Banco Central, de todas as carreiras da advocacia pública, genericamente falando. Então, o Fórum certamente terá um papel de proeminência nesse processo. Lembro também que, em alguns momentos, tivemos embates ferrenhos com a administração, em especial com o nosso ministro, Luiz Inácio Adams, que, num determinado ponto, desfraudou a bandeira da chamada execução fiscal administrativa e da transição tributária, sem que, efetivamente, houvesse uma contrapartida nos projetos de lei respectivos da estruturação da nossa carreira e do nosso órgão. Então, em cumprimento à vontade majoritária dos integrantes do Simprofaz, não me furtei ao embate contra esses projetos de lei, que são projetos de lei defendidos pelo advogado-geral da União. Nesse sentido, simplesmente honrei o histórico de independência e altivez na defesa intransigente dos interesses dos procuradores da Fazenda Nacional. Tive ainda a possibilidade, e, nesse aspecto, confesso a vocês que fiz com muita satisfação, porque era algo que, já há muito, merecia uma resposta. Tive a satisfação de elaborar 2 artigos que põem por terra, desconstroem, efetivamente, um argumento, a nosso ver, falacioso, com a devida vênia, que foi utilizado pelo presidente atual da Associação dos Juízes Federais, no sentido de que o Poder Judiciário Federal merecia um tratamento remuneratório diferenciado, enfim, por exercer uma função arrecadatória. Então, rebati com respeito, mas de maneira contundente, esses argumentos mentirosos que não se coadunam com o arcabouço jurídico legal que vige em nosso país, já que sabemos que a magistratura, que é uma função nobilíssima, ela se pauta pela inércia e nunca poderia, nessa medida, atuar na defesa e na recuperação de créditos públicos, créditos tributários, uma função que todos sabemos, está no texto constitucional claramente, que é uma função que é privativa dos procuradores da Fazenda Nacional no que tange aos créditos tributários da União Federal. Por fim, devo dizer que, ao longo desses 7 anos, tendo ingressado na diretoria do Simprofaz em 2004, a convite do Dr. Aldemário de Araújo Castro, que é um símbolo da nossa carreira, devo dizer que não me arrependo em nenhum momento de todas as manifestações, de todos os embates em que acabei participando, porque acredito, sinceramente, que, naqueles momentos, ao lado dos meus companheiros na diretoria do Simprofaz, estávamos defendendo os interesses dos procuradores da Fazenda Nacional, ainda que, por vezes, essa atuação contundente provocasse desconforto, seja na administração, seja dentro da nossa própria carreira, por diferenças ideológicas ou coisa que o valha. O exercício cotidiano da paciência, da urbanidade, procurei fazê-lo da melhor maneira possível, certo de que, em alguns momentos, tive que ter uma postura mais enérgica para repelir condutas que não se coadunavam com aquilo que imaginamos
que deve ser um relacionamento respeitoso a pautar a atuação de todos os sindicalizados da entidade. Mas termino esse mandato agradecendo de coração a todos os meus colegas, agradecendo em especial ao Dr. João Carlos Souto, que acabou de chegar, que esteve ao meu lado em todos esses momentos difíceis, desses momentos complicados. Agradeço a minha esposa, que soube compreender a grandiosidade e a dificuldade que é o exercício de uma função tão nobre, tão espinhosa como é a de presidente de uma entidade sindical da envergadura do Simprofaz. Agradeço a todos os colegas que atuaram e conviveram conosco no Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, que é uma conquista inegável para todos nós, e agradeço a Deus por ter conseguido finalizar esse mandato, porque várias vezes, confesso a vocês, que a minha ideia era ir para casa, largar tudo, porque a incompreensão e, às vezes, a existência de momentos de agressão gratuitas fazem com que você, na solidão aqui dos hotéis de Brasília, pense o que você está fazendo aqui, né? Mas, o fato objetivo é que acredito ter sido bem-sucedido e, com humildade, consegui botar mais um tijolinho nessa obra em constante construção, que é o Simprofaz, que hoje é o Fórum Nacional, e volto para casa, volto para a PFN do Rio de Janeiro, com a certeza do dever cumprido, tranquilo e sempre apostos para tudo aquilo que for necessário, e desejando aos integrantes da nova diretoria do Simprofaz, e em especial ao meu amigo Alain, meu companheiro de faculdade, meu amigo mesmo, tudo de bom para ele. Sei que ele viverá momentos difíceis. Se precisar, a hora que você precisar, estiver chateado lá, precisar ouvir um conselho de um ex-presidente, que também já passou por isso, fique à vontade, me ligue, ao invés de dar uma canelada, porque eu já fiz isso várias vezes. Mas, infelizmente, cada um tem um temperamento, ou felizmente, e o meu, às vezes, era de repelir, às vezes, com energia, alguns ataques que eu entendia injustos. De todo modo, agradeço sinceramente a presença de todos aqui, que abrilhantam a nossa cerimônia. Quero dizer ao Dr. Marcos Vinícius que o estreitamento da relação da Advocacia Pública Federal com a OAB, com a nossa casa, é um norte que procuramos direcionar a nossa atuação, e temos a certeza de que esse é o caminho. A OAB é, de fato, a nossa casa. O advogado público, ele tem as suas funções específicas, mas, antes de tudo, ele é um advogado. E devo dizer aqui que esperamos ver o nobre colega na frente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tão logo se abra o novo processo eleitoral, porque já demonstrou, à frente da Secretaria-Geral, sua competência. Então, agradecemos aqui a gentileza, mais uma vez, de podermos participar dessa solenidade na nossa casa, que é a OAB. Então, uma boa noite. Depois das manifestações que se seguirão, convidarei aqui, tomo liberdade, doutor Alain, para que apreciemos aqui um humilde. Confesso a vocês que não sou tão mão de vaca como o doutor Souto, por isso procurei oferecer É brincadeira, doutor Souto. E gostaria, antes de encerrar minha manifestação, de convidá-lo para participar aqui da mesa conosco. Como presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, que é.